vamos aprender a respirar e ativar o abdômen da forma correta, tá? Então, lembrando que nós temos o diamante aqui, esse diamante não pode ficar caído, então sempre lá em cima o diamante. E esse espaço entre o top e a calça, ele precisa ficar cada vez mais esticado. Não é isso, tá? Então, lembrando que a gente precisa ter uma curvinha fisiológica, não pode nem estar com uma curvona e nem encaixado, certo? Então, sempre, ó, abre o diamante e esse espaço sempre esticado. Em nenhum momento da respiração tem isso, ó, esse movimento de fechar, tá? Quando a gente fecha aqui, a barriga vai pra fora, sem falar da postura, tá? Então, mantenha o alinhamento postural, o diamante, isso é a base para praticar qualquer exercício, pra gente começar a ativar aí e mudar essa consciência corporal, tá? Então, mantenha aqui ombros longe das orelhas sempre. A gente vai inspirar o ar pelo nariz, abrindo as costelas e abrindo o peito. 2 detalhes, não inspira subindo os ombros e nem estufando a barriga, tá? Então, mantenha essa consciência, vai inspirar abrindo as costelas. Na hora de soltar o ar, a gente vai fechar um zíper. Então, a gente vai ativar ânus, vagina, como se fosse fechar um zíper e o umbigo para dentro. Vai inspirar abrindo as costelas. Na hora de soltar o ar, vem ânus, vagina, umbigo para dentro e como se a gente fosse colocar um espartilho. Então, não tem fechar aqui. A gente vai colocar um espartilho e ativar em 360 graus, fechando o zíper, tá? Vou fazer agora, observem bem. Então, inspirei, empurro as mãos para fora. Na hora de soltar o ar, vai fazer um X sem pressa e vindo lá do ânus da vagina, ó. Quando vocês inspiram, as costelas empurram as mãos para fora. Quando vocês soltam o ar no X, as costelas precisam se aproximar nessa direção. Não existe isso, ó, tá? Mantenha a postura e a gente vai fechar nessa direção. Então, vocês precisam sentir. É muito importante que vocês façam olhando no espelho, tanto de frente quanto de lado, para ter essa percepção. Lembra que essa é a base para praticar os outros exercícios. Então, a gente precisa fazer bem caprichado e treinar bastante, tá? Então, vamos lá. Inspira, as costelas, elas abrem. Solta o ar, vem fechando o zíper. De lado. Ânus, vagina, umbigo pra dentro. Sem diminuir esse espaço, tá? Legal que conforme vocês vão ganhando aí tônus muscular, vocês vão observar que o umbigo de vocês precisa entrar e dar uma subidinha, tá? Vou mostrar mais de perto, ó. Tudo bem? É normal, para quem não tem essa consciência, para quem não trabalhou lá antes da gestação ou até na gestação, é um pouquinho mais desafiador essa respiração, coordenar a respiração com ativação e postura, tá? Por isso que a gente precisa treinar todo dia. É um tratamento. Eu sei o quão desafiador é, cansativo, a gente, né, passa aí as madrugadas acordadas muitas vezes, demanda com o bebê, mas assim, é muito importante que vocês façam isso todos os dias. Depois eu vou mostrar eu fazendo essa ativação com o bebê no colo, tá? Então é super possível, mesmo que aquele dia que o bebê só quer ficar no colo, é super possível trabalhar essa respiração, essa ativação, tá? Então vamos lá, sempre faz um checklist, pés apoiados no chão, cabeça indo pro teto, lembra o alinhamento fisiológico? Ombros longe das orelhas, diamante, o ombro, ó, ele não pode ficar aqui e nem lá atrás, tá? Imagine que ele tem que ter uma linha reta aqui, ó, tá? Ele precisa ficar alinhado com as orelhas e alinhado com a lateral do quadril. Então mantenham isso, imagine que vocês querem tocar o chão, mantenha esse peito aberto e vai inspirar e vamos no X. Trabalhando sem pressa, toda a ativação, pedacinho por pedacinho. Lembra que quando a gente vai fechar o zíper da calça, a gente faz esse movimento, não esse daqui, tá? Nesse início não tem problema nenhum e é até recomendado que vocês, na hora de inspirar, relaxem, tá? Não tentem manter o abdômen o tempo todo contraído, por enquanto. Então, toda vez que vocês forem inspirar, relaxa um pouquinho, só não vai
estufar a barriga, tá? Mas relaxa para abrir bem, para vocês ficarem, vocês precisam perceber que vocês ficam largas. E na hora de soltar o ar, a gente vai colocando o espartilho e fechando o zíper, tá? Vocês vão realizar essa respiração em vários momentos do dia, sentada, deitada, tá? Eu vou depois gravar para vocês nas 3 posições e a postura que vocês vão ficar para ativar esse abdômen. Lembrando, o bebê tá exigindo muito, não tá conseguindo fazer o bebê dormir, enfim, rotina com a casa, vai fazer com o bebê no colo, que depois também eu gravo um vídeo mostrando para vocês, tudo bem? A ativação sentada, vocês sempre vão apoiar bem os pés, não é para encostar no encosto da cadeira, depois eu vou fazer de lado para vocês visualizarem. Então começa a ativação lá dos pés, pés firmes, joelhos paralelos. No pós-parto a gente costuma ficar com as pernas mais afastadas, então agora a gente vai começar a alinhar, mais ou menos 1 palmo de distância, tá? Lembra? Alinhamento, diamante, vê se a lombar não tá muito curvada, dá uma descidinha. Topo da cabeça quer ir lá pro teto, mãos na lateral e a gente vai trabalhar a respiração com a ativação nessa postura, tá? Sem deixar os ombros subirem. Imagina que vocês querem, ou segura aqui, ó, quem conseguir fazer na cadeira, segura aqui embaixo, mantenha o peito aberto, fica mais firme, tá? Então vamos lá, inspirei, abre costelas, solta o ar sem pressa. Ânus, vagina, umbigo pra dentro, vai esticando a pele da barriga. Inspira. Sem deixar fechar o espaço entre o top e a calça. Vamos de lado agora. Cresce a coluna, lembrando para prestar atenção de não ficar aqui, tá? Descansa lá o sacro, mantém aqui, top longe da calça, ombros alinhados, olhar em linha reta, inspirou e solta o ar ativando lá de baixo, ânus, vagina, umbigo para dentro. Quanto mais vocês conseguirem manter esse espaço, mais a gente vai apertar a cinta. E conforme vocês vão conseguindo aumentar essa consciência corporal de ativar, mais intenso vocês apertam o ânus, vagina e umbigo para dentro e vai esticando a cabeça lá pro teto, tá? Então a gente fez sentada, agora a gente vai fazer em pé e depois deitada. Em pé, vai apoiar os pés no chão. 1 palmo de distância entre um pé e o outro. Lembra que os joelhos não ficam travados, eles ficam soltos, tá? Vocês vão encostar na porta ou na parede. Vá um pouquinho para frente, mais ou menos 1 passo para frente, tá? Quem precisar ir mais para frente por causa de acomodar a lombar, pode ir, não tem problema. Mas não deixe os pés grudados lá atrás. Então, palmo de distância, joelhos soltos. Vai dar uma leve encaixadinha no quadril, coloque os dedos atrás das costas. A pontinha dos dedos precisa conseguir entrar. Não pode entrar a mão inteira e nem empurrar a lombar na parede, tá? Uma leve curvinha. Ombros, empurrem lá para trás e abram as mãos apontando a palma das mãos para frente, tá? Então mantenham essa postura. Checklist, pés bem apoiados, joelhos flexionados. Uma leve curvinha na lombar. Puxe o bumbum para dentro, se precisar dar um passinho mais para frente para conseguir posicionar bem o lombar. Topo da cabeça quer ir para o teto, ombros longe das orelhas, lembra sempre que as mãos querem tocar o chão. Gruda braços e joga os ombros lá para trás, tá? Gruda tudo lá, só uma leve curvinha na lombar. Imagina que vocês querem empurrar a parede ou a porta e joga o peso nos calcanhares. Percebam que normalmente a gente joga o peso na ponta dos pés. Então, coloca lá nos calcanhares, mas acomodando a sola do pé todo, tá? Vai manter essa postura. Pense que vocês querem esticar com a cabeça lá pro teto, os pés empurrando o chão. Mantenha o corpo todo esticado e ativado. E vai respirar. Inspira, abre as costelas, solta o ar e vem fechando o zíper lá do ânus, vagina, umbigo pra dentro e cintura afinando. Então, vamos lá.
Na posição deitada, lembrando que a gente precisa deitar e levantar da forma correta para evitar mais sobrecarga nessa musculatura, tá? Então sempre vai deitar de lado para depois virar com o abdômen para cima. Posicionamento: pés paralelos, lembra de um palmo de distância, tá? Não deixa as pernas afastadas, pés bem apoiados. Lombar não pode ficar nem curva grande e nem a lombar achatada. Percebam que a posição do meu quadril fica desalinhada. Então, para posicionar bem o quadril, vocês pode grudar a lombar e aí com as mãos aqui, ó, como se vocês estivessem alongando esse abdômen, tá? Alongando, vai ficar como se fosse uma mesinha. Então, não pode ficar nem empinado e nem encaixado, tá? Achem aí a posição neutra. Se vocês colocarem as mãos aqui, entra bem justinho a ponta dos dedos, tá? Bem justinho. Pode até ficar com a mão lá para arrumar. Não gruda e nem deixa muito curvado, então a lombar. Uma leve curvita. Mantenha aqui, ó, o alongamento. Ombros longe das orelhas. Vocês podem tocar também, colocar a mão para ver se está ativando, para ver se esse umbigo está entrando. Isso é importante também, tá? Então, mantendo os ombros longe das orelhas. Coloquem as mãos nas costelas para vocês sentirem o movimento. Vai inspirar abrindo as costelas. Solta o ar e vem lá do ânus, sem pressa, ó, passo a passo, ânus, vagina, umbigo para dentro. E vocês vão sentir a costela afinar, cintura afinar. Vai começar a sentir que vai ficando tudo firminho, tá? Ombros, empurrem os ombros pro chão, depois se vocês tiverem a consciência aqui, não precisar mais ficar tocando. Rodem a palma da mão pra cima, ó, pro ombro rodar pro chão, tá? Peito aberto, ó, não existe isso, tá? Abre bem o peito, sem perder a curvinha da lombar. Organizem. É muito importante organizar toda a postura antes de realizar qualquer exercício, tá? Uma simples ativação de precisar reorganizar tudo. Então, arruma a palma da mão pra cima, ombros longe das orelhas. Vai inspirar. Solta o ar e vem fechando o zíper. Inspirei. E solta o ar. Ânus, vagina, umbigo para dentro. Para levantar, mantenha o umbigo para dentro, vira de lado, apoia as mãos.